Como entender quando a Bíblia diz sobre demônios presos, estando em prisões e outros soltos no mundo? Vamos ler 3 versículos onde encontramos estas verdades. Primeiro está em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo? A palavra inferno aqui no grego é tártaro, não é o Hades, o inferno onde estão os ímpios não salvos hoje. A próxima leitura é em Judas, capítulo 1, como só tem um capítulo, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. E a terceira leitura se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, estes versículos mostram claramente que existem estes seres espirituais da maldade presos e soltos. Mas uma coisa deve ficar clara para todos é que não houve duas quedas dos anjos, como alguns querem afirmar. Eles dizem que a primeira foi os que seguiram Lúcifer no seu orgulho antes da criação do homem, e o segundo ocorreu em Gênesis capítulo 6, para coabitarem com as mulheres daqueles dias. Esta ideia é inconcebível, tanto no terreno psicológico como no fisiológico, pois todos sabemos como é peculiarmente delicada, sensível e complicada a inter-relação que existe entre o corpo humano e a mente ou a alma humana. Isso se deve ao fato de a alma e o corpo terem nascido juntos e estarem misteriosamente unidos em uma personalidade humana. É assim que as sensações do corpo se tornam experiências da alma. Se os anjos simplesmente tomassem corpos e habitassem neles, isso não os capacitaria de modo algum a experimentar as sensações desses corpos, pois os anjos e os corpos não estariam unidos em uma personalidade, como no caso da mente e corpo humanos. Na verdade, os corpos não poderiam ser de carne e osso, pois, não habitando neles o espírito humano, o corpo humano de carne e osso morre. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo para tornar-se nosso Salvador, ele não tomou para si apenas um corpo humano e habitou nele. Tal coisa não o tornaria humano? Não seria uma encarnação real. O Filho de Deus não tomou somente um corpo humano, ele tomou para si a nossa natureza humana e para isto teve de nascer. Se esses filhos de Deus, como temos lá em Gênesis 6, são os anjos que caíram, se eram os anjos decaídos, a única maneira de se tornarem humanos e se casarem e terem filhos seria submetendo-se a um nascimento humano real, isto é, sendo encarnados e nascidos de mães humanas, mas sem pais humanos. Pensar que isto aconteceu é absurdo. Também afirmar que as palavras filhos de Deus é uma descrição aplicável apenas às criações diretas de Deus, isto é, os anjos, o primeiro homem, Adão, e aqueles na presente dispensação que constitui uma nova criação em Cristo, ou seja, os salvos. Alguns afirmam que só existe essas passagens, sempre é referido a essas aí, a esse tipo. Mas certamente eles se esquecem de versículos como Isaías capítulo 43, versículo 6 e capítulo 45, versículo 11, onde expressão meus filhos é equivalente a filhos de Deus, e nestas passagens se refere à nação de Israel e à tribo de Judá. Por que só agora podemos levantar a pergunta e não antes,
quando ainda Eva estava no jardim, sendo a mais linda e perfeita mulher já criada, ou também depois? Então, não existiu duas quedas dos demônios, somente uma. Tendo isto em mente, vamos agora analisar o porquê a Bíblia fala de anjos que pecaram e estão em prisões no abismo e outros que estão soltos. Sem dúvida que os que estão soltos não foi por falta do poder de Deus, mas sim, eles ficaram soltos para cumprir um propósito nos planos divinos, como também os que estão presos. Nos dias do Senhor Jesus aqui na Terra, nós vemos mais incidências da realidade pessoal e iníqua destes seres nefastos, os demônios. Eles já estavam presentes aqui, mas trabalhavam nos bastidores da religião judaica e as várias seitas daquela época. Mas com a presença do Filho de Deus como homem perfeito no meio deles, não puderam suportar só trabalhar nas sombras. Eles viram uma afronta, eles se manifestaram abertamente tanto no seu chefe, Satanás, com a tentação pessoal a Jesus no deserto, como Mateus capítulo 4 mostra, como possessões demoníacas entre os filhos de Israel. Numa certa ocasião de possessão destes demônios, em um menino trazido pelo pai para os discípulos, eles não puderam expulsá-lo. E logo o homem trouxe a Jesus e ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Mateus capítulo 17, versículo 17. Parece-nos que, mesmo sobre os demônios soltos, Deus mantém eles sobre rédeas curtas, pois caso contrário a humanidade não suportaria os malefícios que eles causariam se fossem deixados agirem no grau de poder, trevas e maldades que eles possuem. Vemos isto claramente na história de Jó, Deus limitando a maldade de Satanás sobre a vida daquele homem, pois Deus conhece bem até onde pode ir o poder e trevas que existe nestes seres sinistros. Então Deus pode se servir destes seres do mal que estão soltos para fins benéficos da sua graça na vida do seu povo, como também para trazer para trazer a Deus os ímpios, trazer a Ele mesmo os ímpios afligidos por esses demônios. Mas por que Deus deixou alguns presos? E para mim, os piores estão presos? Nós lemos em Apocalipse capítulo 9, que antes de Deus lançar eles no lago de fogo, eles serão soltos na grande tribulação para um propósito divino. Vamos ler o que diz lá. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças haviam umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros.
quando muitos cavalos correm ao combate e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Apocalipse capítulo 9, versículos 1 a 11. A estrela caída aqui é o próprio Satanás, pois somente um personagem encaixa nesta figura. Ele é identificado nas Escrituras como caído. Isaías fala dele: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva, Lúcifer. Isaías capítulo 14, versículo 12. Ele tem a chave do poço do abismo, o lugar de habitação dos demônios, aqueles que estavam presos, que estão presos agora. Quando abre a entrada do abismo, fumaça sobe do poço como fumaça de grande fornalha e cobre a terra de trevas. Também surge da fumaça nuvem de gafanhotos capazes de provocar dor insuportável, como as picadas de escorpiões. Seu poder, contudo, é limitado, pois são proibidos de causar dano à vegetação. Suas vítimas são os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, ou seja, todos os incrédulos. Apesar de sua picada não ser fatal, causa tormento que dura 5 meses. A dor é tão intensa que leva os homens a buscar a morte, mas o fazem em vão. Os gafanhotos provavelmente representam demônios, os que estão presos hoje, que, ao serem libertos do abismo, se apoderam de homens e mulheres incrédulos. A possessão demoníaca provoca sofrimento físico e tormento mental intensos. Como vemos em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, a descrição dos gafanhotos tem por objetivo dar a impressão de conquista e vitória, com aspecto semelhante a cavalos preparados para a peleja, constituem um exército conquistador. Em sua cabeça trazem como que coroas parecendo de ouro e têm autorização para governar a vida dos homens. Seu rosto, como o rosto de homem, indica que são criaturas com inteligência. Os cabelos, como de mulher, os tornam atraentes e sedutores. Os dentes, como de leão, mostram que são ferozes e cruéis. É difícil atacá-los e destruí-los, pois possuem couraças parecidas com armaduras de ferro. Aterrorizam e desmoralizam com asas que fazem grande barulho. Uma vez que possuem cauda, como escorpiões, podem torturar suas vítimas física e mentalmente. Seu poder para causar danos aos homens por 5 meses representa sofrimento sem alívio. Tem um rei sobre eles, cujo nome em hebraico é Abaddon, ou seja, destruição, em grego Apolion, destruidor, o que é próprio a Satanás, o chefe deles. Mas enfim, depois de Deus se servir para seu propósito desses seres do mal, Deus os prenderá por 1000 anos novamente no abismo, e depois de 1000 anos eles serão soltos novamente para mais um propósito divino, para então, depois disto, serem lançados no lago de fogo para sempre. Note o que diz as Escrituras. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. Isto subentende que também todos os demônios foram presos com o seu chefe, porque quando as Escrituras falam muitas vezes de Satanás, está falando também deles. E o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E acabados os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra.
Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus descerá fogo do céu e os devorará. E o diabo, com os seus demônios, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 10. Eu vou dizer um último ponto aqui. Creio que Deus deixou boa parte desses demônios no abismo para este propósito no futuro, porque se Ele deixasse todos eles soltos, nós não suportaríamos este mundo sobre a carga desses demônios. O que será depois do arrebatamento da igreja na grande tribulação? Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.